Tatiana trouxe, vem pra cá. Tatiana trouxe coisas muito importantes aqui e observe que ela começou a fala dizendo não tem receita. Se você disser aqui qual é o momento que eu vou entrar com uma intervenção, estratégia individual, quando é que eu vou chamar pelo nome, quando é que eu vou trabalhar na coletiva, em dupla, em trio, o dia a dia que vai mostrar isso, gente. É a prática que vai mostrar isso. Porque se você tem um fórum que você abriu hoje e você tem 2, 3 participação, por que você vai fechar um grupo para esvaziar essa discussão? É muito melhor trabalhar individualmente e problematizar para trazer novas questões. Mas se eu tenho um fórum, que eu tenho os participantes, eu abri hoje o fórum, de noite ele já está cheio de, bora dizer, de contribuições, esse é o momento de eu trabalhar de forma coletiva. E eu vou optar se eu vou nominal ou se eu vou trabalhar por grande tema. Bem, se quatro participantes trabalharam com um tema forte da cibercultura, outro trabalhou com da interatividade, eu vou dividir aqui meus grandes temas. O mediar, necessariamente, eu sempre digo que é você sair da condição daquele que sabe mais, né? Para abrir a possibilidade para entender que o outro também traz experiências formativas. Inclusive, há um grande erro em pensar que as tecnologias novas que vão surgindo, elas vão substituindo outras. A cybercultura não quer dizer que deixamos de ser o que somos. Apenas ela é um meio de difusão e de interatividade que nos permite, por exemplo, postar os nossos conhecimentos, postar nossas ideologias, o nosso modo de ver o mundo, entre outras coisas. Então está aí em jogo. Então a cybercultura não muda a cultura, apenas ela cria um novo espaço de convergência de ideias, conhecimentos e interatividade. Então, presencialidade, necessariamente, que a gente consegue identificar no ambiente virtual, eu não posso dizer que a presencialidade ela só acontece eu estar online. Então, a interatividade, necessariamente, ela acontece no ambiente. E ela acontece na perspectiva, ela tem como pressuposto a presencialidade a interatividade. E por que não interação? Há uma interação, de certa forma, nos gestos. O que nós estamos fazendo aqui é uma interação. Mas a interatividade implica você modificar o meu texto e modificar também o seu texto, né? Há um processo de link constante na construção desse conhecimento. Nossa base hoje comunicacional, nesse universo da cybercultura, é ler e escrever ao mesmo tempo, né? E assim, por exemplo, como é que a gente cobra a presencialidade do outro a partir do elemento da escrita e da leitura? É você respondendo, é você dando o toque. Só que a gente tem uma diferença de você interagir para produzir conhecimento e você interagir para uma relação interpessoal. E assim, as narrativas, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa, ali tem um sentido. Ali tem algumas implicações das minhas experiências pessoais, tem as minhas experiências no relacionamento com o trabalho, com a família, enfim. Você tem um conjunto de experiências que você traduz no seu discurso, os seus valores. Então está ali colocado no seu discurso. É claro que nós estamos avaliando os valores de ninguém, mas a perspectiva do que você traz sobre a temática que está posta naquele fórum é importante por isso. Então, um dos aspectos da presencialidade é que a gente tem a capacidade de perceber como o outro está interagindo a partir dos dispositivos que estão postos. E esses dispositivos que nós vamos interagindo, vamos construindo, e ele nos dá a possibilidade, por exemplo, de tirar um resultado e construir uma avaliação. Então, um dos indicadores é justamente o momento que vocês indicam leitura, né? Que é um momento assim, a partir do referencial teórico, evidentemente. A gente não pode... É claro que eu posso trazer uma outra indicação de leitura, né? Mas necessariamente eu tenho que estar dentro daquele foco. Eu não posso trazer algo que às vezes as pessoas não conhecem ou que os próprios mediadores também não conhecem tudo. Então, por exemplo, a indicação de leitura é uma das estratégias importantes que ajuda, contribui no processo da aprendizagem, mas que também termina sendo um indicador de avaliação que nós utilizamos. Construir síntese significa também você fazer com que que a identidade do outro esteja ali também. Então, por que a gente separa alguns tópicos do que vocês escrevem, que a gente chama isso de fala também? A fala não é somente oral, ela fala também, está na escrita. Então, por que a gente separa alguns elementos? Para que você se sinta presente na construção da memória, da inteligência coletiva, do processo da memória coletiva.
Ao passo que eu tiro essa fala e falo somente eu sou o centro, eu não quero ser o centro, e não é permitido num ambiente de construção compartilhada de conhecimento que você seja apenas o centro. Então a gente tem a possibilidade de construir noções e conceitos. E os conceitos que a gente traz, na verdade, no conjunto da nossa história de formação. Então vocês observam que o conhecimento, quer dizer, quantas coisas surgem da própria narrativa que nós vamos construindo o conceito a partir daquilo. Agora, no momento que vem a teoria, é o momento que a gente confronta essas possibilidades. A gente confronta a possibilidade de dizer, ninguém está errado, mas pode ter equívoco na avaliação. Porque não trabalhamos na lógica certo e errado, mas o equívoco que ele abre possibilidade, uma riqueza muito grande de traçarmos perspectiva de aprendizagem. Então, a gente termina também trazendo um outro indicador que é chamado a noção de conceito. Às vezes eu não tenho eu não preciso trazer uma tese de doutorado para construir uma ideia sobre algo que está sendo colocado como temática de discussão. Evidentemente que essa noção de conceito eu trago da minha experiência formativa, ou seja, aquilo que eu já vivi, que eu já vivenciei. Noção de conceito, necessariamente, entre outros, ela traz as experiências que sejam analisadas à luz do conceito das teorias estudadas. E, ou seja, a gente também coloca como confronto as suas experiências teóricas que traz, por exemplo, para analisar uma temática que está posta no fórum. Então, quem problematiza conceito, necessariamente tem que mapear. Eu mapeio de que forma? Onde é que você se insere naquele contexto? Questiona, analisa a partir da apropriação referencial e contextualiza o uso dessas aplicações desse conceito da narrativa. Não adianta eu falar de algo, principalmente quando se trata da mediação coletiva, eu falar de algo se eu não contextualizo isso, para o outro, inclusive, se identificar naquele processo. E principalmente quando em grupo, sem identificação aos participantes. Então, outro apresenta conceito que vem a partir do referencial teórico disponibilizado, e esses conceitos são apresentados através de citações diretas ou indiretas, identificando o autor. Então, assim, se eu cito, vocês fazem muito bem isso. Agora, o que eu sugiro é que aquilo que você cita, discuta. Olha, serviu para quê para mim isso? O que elucidou no processo da minha aprendizagem isso? O que isso contribui para elucidar o processo de trabalho na sala de vacina? Esse é o reconhecimento do processo formativo. É preciso reconhecer e compreender como se dá esse processo formativo, que é diferente em cada um de nós. Né? Cada um aprende de uma forma diferente. E é isso que a gente vem buscando respeitar, né, dentro da evolução de vocês, esse processo de formação. Agora é preciso que vocês, né, porque eu aprendo com o outro, eu aprendo comigo mesmo, eu aprendo com os outros, né? Mas a gente aprende com a gente mesmo, né? Produz conceito, compreende o conceito no referencial, ressignifica as suas experiências, tanto do ponto de vista pessoal, cultural, político, ético, estético, que são elementos que permeiam o processo da produção do saber. Observe que eu falei de noções de conceito, que é aquilo que a gente não se referencia muito a um autor, e falei de produção de conceito, partindo do pressuposto de que nós somos produtores de conceito. E a gente confunde muito o conceito com definição. A definição está dentro do conceito. Então aí vem a deconstrução de conceito. Na medida em que eu questiono aqui, ó, você vê, olha, ao mesmo tempo que ele está numa certa ordem, mas não quer dizer que ele é inseparável. Ele é estanque de um conceito do outro. Eles vão se complementando. Então, ao passo que eu vejo na produção de conceitos, eu também deconstruir conceitos significa, por exemplo, aquilo que a gente fala, não tem certo, não tem errado, mas existem equívocos. Esse é o mais difícil, né? Porque quando você tem a condição de enxergar o erro num texto que você lê ou numa intervenção dentro de um fórum, porque, primeiro, para você identificar esse erro é porque você já atingiu um nível de leitura, de aprofundamento sobre o tema que você já lhe permite isso. E o desafio maior, como você faz desconstrói o erro para trazer o acerto, e que ela vai buscar o acerto e a maneira que você traz.